aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todos, Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para a vida da irmã Débora, para a vida do irmão Edson. Deus tem um propósito. As coisas cooperam quando nós estamos dentro do chamado, dentro do propósito, dentro da vontade de Deus. Tem pessoas que saem do chamado, saem do propósito e quer que coopere. Não vai cooperar. Volta para o chamado, volta para o propósito. Enquanto você não estiver alinhado com o céu, a tua vida não vai para frente. As coisas vão dar certo quando você estiver no propósito que Deus te chamou. Você já ouviu aquelas pessoas que entraram numa empresa e tudo deu certo? Ela cresceu, prosperou, abriu a empresa, ficou grande. Por quê? Porque ela estava alinhada ao propósito que Deus tinha para a vida dela. Quando nós entendemos o nosso chamado, para o que o Senhor nos chamou, qual o propósito que Deus tem na nossa vida, a gente arrebenta. Por quê? Porque você está alinhado com a vontade de Deus. Mas quando você sai do chamado, do propósito, sai da direção, você vai ser uma pessoa frustrada. Nada na sua vida vai dar certo, porque você está fora do propósito de Deus. Então o Senhor, Ele veio nos chamar aqui para nos trazer, para refletir nisso. Primeiro, como está o seu amor com o Senhor? Você ama a Deus de boca para fora, emocionalmente, ou você ama a Deus através de atitudes? E a segunda coisa que o Senhor está te dizendo: entenda o seu chamado e o seu propósito. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A primeira coisa que nós temos que entender é que primeiro nós não fomos chamados para fazer, nós fomos chamados para ser. Tem pessoas que infelizmente acham que o chamado é fazer. O chamado não é só fazer. O chamado primeiro é ser um homem de Deus, é ser uma mulher de Deus, é estar dispersado em Cristo. Depois que você é tal pessoa, você executa o chamado e o propósito de Deus. Muitas pessoas estão caindo porque estão executando um chamado sem primeiro ser tal chamado. Quando nós pulamos etapas e não nos tornamos o que o Senhor quer que nós nos tornamos, às vezes nós podemos ter talentos, nós podemos ter dons, mas não vai prosperar, porque não é o que Deus precisa que seja. Então, assim, muitas pessoas têm talento. Eu estava conversando com uma pessoa que a filha dela canta muito bem. É uma pessoa muito diferenciada. Mas a mãe estava contando, mas ela não dá certo. Ela tem uma voz linda, ela é uma profissional realmente. Ela foi chamada para cantar em teatro, coisas grandes, mas não vai para frente. Por quê? Porque ela canta os louvores, mas ainda não se tornou uma mulher de Deus. Ela tem a voz, ela tem o dom, ela tem o talento, mas ela não é o que Deus precisa ser. Deus não quer levantar cantores, Deus quer levantar adoradores. Deus não quer levantar homens que pregam bem, mas Deus quer levantar pastores evangelistas que salvam almas. O que o Senhor dá para a nossa vida é um propósito. Tudo que Deus dá na tua vida é com um propósito. Porque Deus te deu uma voz bonita. Não foi para você ir para a Globo, mas foi para, através desse dom, você alcançar vidas para o reino dos céus. Porque o Senhor te deu uma boa dicção.
missão de pregar, para que através da tua pregação, pessoas possam encontrar a Cristo. Mas se você não entende o propósito, não entende o chamado, desculpa, você pode pregar bem, você pode cantar bem, mas nada vai contribuir, não vai prosperar. Mas quando você entende que primeiro você tem que ser uma mulher e um homem de Deus, primeiro você se torna uma referência, e depois de se tornar referência, executa a missão. Porque ninguém vai seguir ninguém que não é referência. Ninguém vai aplaudir ninguém que não tem testemunho. Ninguém vai seguir ninguém que não enxerga como um homem ou uma mulher de Deus. Mesmo que tenha dons, não vai prosperar. Mas a pessoa pode até não ter talento, pode até não ter dom, mas se ela é um adorador, se ela ama a Deus, se ela sabe o seu propósito, ela prospera, ela cresce e Deus o exalta. Quantos homens a gente vê aí que são pregadores, que às vezes não se compara a técnica, a dicção, a oratória de alguns pastores, mas o pastor está voando, prega em diversas igrejas, e ele não tem aquilo humanamente que outros têm, mas ele tem o Deus, ele tem missão, ele entendeu o seu chamado, se tornou a pessoa escolhida, está exercendo o seu propósito. Então o Senhor está dizendo, tem pessoas que têm o desejo de fazer, têm o desejo de executar, mas você pode até executar e fazer, mas não vai prosperar, enquanto você não se tornar o que Deus quer que você se torne. Tem muita gente fazendo, mas não é. Não conhece a Deus, não tem temor a Deus, não tem vida com Deus. Mas o Senhor está dizendo isso porque Ele está cuidando de vocês e dizendo, eu quero abençoar a vida de vocês. Eu sei que todos que estão aqui, vocês têm desejo de fazer mais para Deus. Eu conversei com os dois e sei que vocês têm me chamado, mas o Senhor está dizendo, o primeiro passo para você prosperar na tua vida ministerial é você primeiro ser o que Deus quer que você seja. Quando você se tornar um homem de Deus, quando você se tornar realmente uma mulher forte de Deus, alicerçada em Cristo, tudo vai cooperar, tudo. Pessoas vão chamar, portas vão se abrir, coisas vão acontecer, porque vão ver Deus na tua vida. O que faz o homem crescer não é o talento, não é a voz, não é a pregação, não é a oratória. O que faz um homem e uma mulher crescer é o que? É a presença de Deus. Então nesse momento se coloque de pé, e você vai abrir o seu coração e pedir para Deus te entregar o Espírito Santo dele. Você vai pedir para Deus tocar na sua vida. Se você precisar pedir perdão, nesse momento peça. Se você entende que você precisa melhorar alguma coisa, neste momento abra o teu coração diante do Senhor e diga, oh meu Pai, toca na minha vida, me torna um homem de Deus, me torna uma mulher de Deus, oh meu Pai, fortalece-me espiritualmente, oh Senhor, tira de mim o que não vem do Senhor. Oh meu Pai, eu preciso tanto do Senhor, eu preciso da tua força, eu quero, meu Pai, fazer a tua vontade, eu quero fazer o teu querer, eu quero, meu Pai, ser um servo, uma serva, mas para isso eu preciso, Senhor, ser o que o Senhor quer que eu seja. Para isso, meu Deus e meu Pai, eu preciso ter um coração como o teu. Para isso, meu Senhor, eu preciso que tu sejas na minha vida. Tu és o meu Deus, tu
Tu és o meu Pai, a minha força. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu baluarte. Tu és, Senhor, tudo que eu tenho, que sou. E por isso eu te peço, vem, Senhor, na minha vida. Vem, Senhor, em favor dessa pessoa que te adora.